Bom dia, Paula. Bom dia para você de todo o Brasil e até de fora do Brasil. Agora são exatamente 9 horas 23 minutos, hora de notícias na TV Canção Nova. Entre os destaques desta edição, Papa Francisco chega à Tailândia. Direto de Brasília, Padre Roger Araújo nos traz informações sobre o Congresso e sobre a Igreja no Brasil. Tivemos mudanças no episcopado por aqui. E ainda, hoje é dia da consciência negra e a nossa equipe preparou uma reportagem com histórias inspiradoras. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O Papa Francisco já está em Bangkok, capital da Tailândia, para sua 32ª viagem apostólica internacional. As informações ao vivo com a nossa repórter Lízia Costa. Bom dia, Lízia. Bom dia, Danusa. Bom dia a todos. Isso mesmo, o Papa Francisco chegou hoje, por volta de meio-dia, no horário local, horário tailandês. Chegou à capital Bangkok, foi recebido por uma sua prima, que ela mora lá, ela é das Irmãs Salesianas, ela mora na Tailândia, foi recebida vai ajudar o Papa nas traduções, mas também foi recebido por autoridades políticas e religiosas daquele local, por crianças também, por muitos tailandeses que foram até o aeroporto para recebê-lo, embora seja um país de minoria católica, eles estão em festa para receber o Papa, o segundo Papa a visitar o país. E o Papa depois seguiu direto para a Nunciatura Apostólica. Hoje ele não tem nenhuma atividade oficial, celebra a missa ali mesmo internamente na Nunciatura, mas foi recebido também na porta da Nunciatura por muitas crianças, muitos jovens que vivem por ali, que também frequentam uma paróquia. Ele segue amanhã e depois intensas atividades, encontros com a comunidade local, mas também com outras religiões, principalmente budistas, que o país é de maioria budista. Ele se encontra também com líderes budistas nesses dias. Então, amanhã e depois ele está em Bangkok, depois segue para o Japão para dar continuidade a essa visita ao continente asiático. Danusa. Obrigada, Lízia, por suas informações. Bom, e agora vamos falar sobre Nicarágua, que vive uma repressão depois que os partidários do presidente Daniel Ortega cercaram 2 templos onde pessoas em greve de fome exigem libertação de 139 presos políticos. O Vatican News, em espanhol, chama a atenção para essa situação e para o apelo do cardeal Brenes, que pede ao povo para rezar junto, pedindo pela paz no país e pela união da igreja. O texto cita uma paróquia sitiada, com 12 pessoas que precisam de assistência médica. E o adiamento do Brexit possibilitou a antecipação das eleições gerais no Reino Unido. O primeiro debate televisivo entre os candidatos aconteceu na noite de ontem. Pesquisas indicam que os eleitores estão divididos entre quem saiu vitorioso. As informações com a repórter Vanessa Andrade. Durante o primeiro debate televisivo entre o primeiro-ministro Boris Johnson e o líder de oposição Jeremy Corbyn, Johnson reafirmou as suas propostas sobre o Brexit e disse que apenas ele pode retirar o Reino Unido da União Europeia de uma maneira rápida. Porém, Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, afirmou que, em vez de velocidade, Boris Johnson estaria propondo um novo acordo comercial no estilo canadense, em que o governo planeja vender o sistema de saúde pública do Reino Unido. Johnson negou essa informação. Após o debate, que durou cerca de 1 hora, as pesquisas mostraram que os eleitores estão divididos. Cerca de 51% disseram que Johnson venceu o debate ontem e apenas 49% apoiaram o candidato da oposição. Porém, os analistas afirmam que na noite de ontem quem se saiu melhor foi Jeremy Corbyn. Lembrando que os eleitores britânicos vão às urnas em 12 de dezembro. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias. Obrigada, Vanessa. Bom, nós iremos para Brasília a seguir, falar de política, mas não só. Hoje tivemos mudança no episcopado brasileiro. Você fica agora com as imagens ao vivo da Vila Mariana. Aqui em São Paulo hoje é feriado. Por aqui, a mínima é de 17, a máxima de 28 graus.
Canção Nova Notícias, edição da manhã está de volta e nós vamos agora para Brasília, porque tem bastante novidade por lá. O Papa Francisco nomeou um novo bispo para a Diocese de Limeira, em São Paulo, e um sacerdote brasileiro é nomeado capelão do Papa. Já no cenário político, o Supremo Tribunal de Justiça deve começar a decidir hoje sobre o uso de dados do COAF sem autorização judicial. A gente conversa agora ao vivo com o padre Roger Araújo, que traz essas informações. Bom dia, padre! Querida Danusa, muito bom dia para você. Bom, imagens aqui da cidade de Brasília mostram que o clima aqui está ameno, né? Temperatura por volta de 22 graus aqui na cidade, então chove e não molha. Assim como no clima, está também o Congresso e a política aqui em Brasília. Muitas coisas para decidirem, muitas pautas no Congresso Nacional, mas muitas pautas caindo. Por exemplo, a votação em segunda instância, da prisão em segunda instância, que é uma pauta emergente tanto para o Senado como para a Câmara dos Deputados. Ela está um pouco empenhada, porque hoje era para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos continuar acompanhando essa pauta que é tão importante, como, por exemplo, também a votação do orçamento. O Congresso entra de férias na metade de dezembro, mas ninguém pode sair de férias sem votar o orçamento. O Supremo deve também começar, Danusa, a decidir no dia de hoje sobre o uso de dados do antigo COAF sem autorização judicial. É um tema também muito importante aqui, porque os dados do COAF têm servido para fazer análise de muitas ações que são feitas de forma ilegais, como costuma se dizer. Mas, judicialmente, é possível usar esses dados ou não, por isso o STF começa a discutir esse assunto também hoje aqui em Brasília. Mas vamos para as notícias de igreja, porque hoje o Papa Francisco teve duas intervenções aqui na Igreja do Brasil. Primeiro, nomeando um bispo para a vacante diocese de Limeira, aí em São Paulo. Justamente o Dom José Roberto Fontes Palau, que é bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, foi nomeado então hoje para a Diocese de Limeira, que já há quase um ano está vacante. Então aí, os nossos parabéns ao Dom José Roberto Fontes Palau por essa nomeação, que Deus o conduza na condução dessa nova diocese. Mas o Papa Francisco, também no dia de hoje, aceitou a renúncia apresentada por Dom Anuá Batiste, né, que é o atual arcebispo de Maringá, que apresentou a sua renúncia ao Papa Francisco e o Papa aceitou prontamente. E também no Paraná, o Papa Francisco nomeou como capelão o padre Antônio Ailson Aurélio, né, da Diocese de Guarapuava. Ele vai exercer um ofício na Congregação para os Bispos no Vaticano e foi designado capelão de Sua Santidade, o Papa Francisco. Também para ele, os nossos parabéns. Danusa, é com você. Muito obrigada, Padre Roger, a todos aí de Brasília. Bom, e a taxa de desemprego no país se manteve estável em 11,8% no terceiro trimestre deste ano, segundo o IBGE. Um dado que chama a atenção é que mais de 3 milhões de brasileiros estão em busca de uma vaga no mercado de trabalho há mais de 2 anos. Anúncios de emprego são sinais de esperança aos que precisam de uma vaga. Mas, infelizmente, o mercado de trabalho anda estagnado. Hoje, o país tem 12 milhões e meio de desempregados. Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que o consumo baixo das famílias e a depreciação da renda dos trabalhadores impactaram o resultado. O rendimento do trabalho hoje está, digamos, estagnado, né? Muito em função de que esses novos trabalhadores, a maioria deles, ingressam no mercado na condição de trabalhador por conta própria, na condição de informal e, portanto, com rendimentos muito baixos. Para quem está em busca de uma oportunidade, o cenário permanece o mesmo há muito tempo. Tanto que mais de 3 milhões de brasileiros estão em busca de uma colocação há 2 anos e, por enquanto, não conseguiram. A economia está se recuperando, mas de uma forma ainda muito tímida, né? E isso fez com que os empregos ainda não voltassem, por isso que a gente tem esse quadro ainda de relativa estabilidade, né? Para quem está muito tempo fora do mercado, esta especialista em recursos humanos afirma que, além de repensar o cargo e salário, o trabalhador precisa se atualizar.
é buscar o diferencial, buscar atualização, é ter um currículo bem elaborado, bem escrito, revisado. Segundo passo, não pulverizar o currículo para vagas que não estejam aderentes ao seu perfil. Quando for selecionado para uma oportunidade, conhecer a posição, saber o descritivo da vaga e saber, principalmente, conhecer a empresa. Kátia passou 6 anos desempregada. Nesse tempo, além de buscar qualificação, ela perseverou e no começo do mês foi contratada. Fiz curso de informática, comecei a fazer curso de inglês, mas não dei continuidade, né? Com fé, perseverança e você confiar que Deus vai providenciar no tempo dele, na sua vida e na sua história. E a seguir, Dia da Consciência Negra. Vamos falar sobre a inserção dos negros no mercado de trabalho. Sobe o número de mortos por conta das chuvas no Espírito Santo e a Arquidiocese de Vitória e intensifica a campanha de apoio às vítimas. As informações com a repórter Renata Teixeira. Olá, muito bom dia. Subiu para 4 o número de pessoas mortas no Espírito Santo por conta da chuva que atinge o Espírito Santo desde a última semana. De acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil, na manhã desta quarta-feira, 270 pessoas encontram-se desalojadas ou desabrigadas em todo o estado. 10 pessoas estão feridas e 10 municípios encontram-se em situação de alerta. A previsão para hoje é de mais chuva para o Espírito Santo. Diante dessa situação, a Arquidiocese de Vitória intensifica a campanha de recolhimento de alimentos não perecíveis, roupas em bom estado de conservação, roupas de cama e banho, material de limpeza que podem ser entregues nas paróquias ou na própria mitra arquidiocesana e que serão doadas para as vítimas da chuva. A Arquidiocese disponibilizou também uma conta bancária para que as pessoas possam fazer doações em dinheiro e ajudar aí quem mais precisa nesse momento. Lembrando que este é um gesto concreto, né, apresentado pela Arquidiocese por conta da campanha Natal para Todos, que foi lançada no último domingo pelo arcebispo Dom Dario Campos. Quem quiser saber mais informações sobre a campanha Natal para Todos e como pode fazer para contribuir também, é só acessar o site da Arquidiocese, que é o aves.org.br. De Vitória, Renata Rocha, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Renata. E é dia de sol na maior parte do Brasil. Confira a previsão do tempo para hoje. Ainda chove no litoral do Paraná e no leste de Santa Catarina. Nas demais áreas do sul, dia de sol. Tempo estável no sudeste do Brasil. A chuva pode acumular grandes volumes no Espírito Santo. Em Minas Gerais também chove, porém com maiores aberturas de sol. Dia de sol em todo o centro-oeste, com pancadas rápidas de chuva no norte do Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso, Distrito Federal e em Goiás, o sol aparece durante o dia, com previsão de pancadas de chuva à tarde e início da noite. No norte, o sol aparece entre nuvens no oeste e sul do Amazonas e no centro-norte de Rondônia, com chuva a qualquer hora do dia. Sol e pancadas rápidas no sul do Tocantins e centro-leste do Amapá. Na região nordeste, o sol aparece e deixa o dia quente. Previsão de chuva rápida para o litoral de Alagoas e no sul da Bahia. E hoje celebramos o Dia da Consciência Negra. Esse dia nos dá oportunidade para relembrar a introdução dos negros na sociedade brasileira e a luta pelo fim da discriminação. Dona Marilene continua a percorrer com serenidade o caminho que sempre sonhou. A senhora de 74 anos sabe muito bem onde quer chegar. Depois de 2 cursos superiores, se prepara agora para a segunda fase da OAB. Decidi estudar Direito. A primeira vez que eu fiz em 1979. Tive que parar, depois me casei, tive meus filhos e estudei todos os meus filhos, netos e bisnetos, para depois eles começaram a pagar para que eu fizesse direito, que era o meu grande sonho, era fazer direito. Mas não basta diploma.
Para os negros, ainda é preciso enfrentar o preconceito para conquistar a tão disputada vaga de trabalho. Nas universidades federais, os negros hoje são 51%. É algo positivo, né? Fruto daquelas leis que trouxeram as cotas para as universidades. O percentual de negros com o diploma universitário, ainda temos apenas 9%. Os dados do IBGE apontam que 50,3% dos negros estão matriculados nas universidades. Por outro lado, 64% deles estão desempregados. Ou seja, essa conta não fecha. Ainda há um obstáculo para se passar para ingressar no mercado de trabalho. De acordo com um estudo inédito da percepção da população negra no país, o trabalho é o assunto mais urgente a ser discutido para 48% dos negros. Em segundo lugar, vem o racismo institucional e estrutural, com 44% dos entrevistados. Lembrando aquela ideia do racismo estrutural, o negro e o branco conseguiram um diploma na mesma faculdade, mas pode ser que numa entrevista entre um e outro, o racismo haja aqui e o negro fique sem a vaga. Todas as conquistas de cada negro na sociedade precisam ser comemoradas. O caminho é longo, há muito o que mudar. Muita persistência, muita luta e determinação. Obrigada pela reportagem, Idalina, e um aviso. Amanhã não teremos o Canção Nova Notícias, edição da manhã, por conta da quinta-feira de adoração. Na sexta-feira, o nosso jornal será excepcionalmente ao meio-dia. Para mais notícias, acesse noticias.cançãonova.com ou confira o Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. Fique agora na companhia da Renata Vasconcelos no programa Manhã Viva. Um bom e abençoado dia para você. Bom dia, Renata!